A Ucrânia não está mais apenas lutando por território. Agora, ela está mirando no coração da economia russa e está acertando em cheio. Em um ataque ousado, Kiev destruiu uma instalação estratégica próxima a Sochi, região onde Vladimir Putin costuma descansar. O recado foi claro: nem o próprio presidente está seguro dentro do seu país. Mas o que parecia apenas mais um ataque com drones se transformou em algo muito maior. Fontes independentes apontam que o prejuízo acumulado à infraestrutura energética da Rússia já ultrapassa os 1,2 trilhão de reais, com dutos, refinarias e centros logísticos sendo destruídos um por um, como se cada explosão rasgasse páginas do orçamento de guerra do Kremlin. Putin, acuado, corre para redistribuir sistemas de defesa antiaérea, desviando equipamentos até mesmo da linha de frente para proteger suas mansões. Enquanto isso, os cidadãos russos começam a perguntar: por que estamos sendo atacados por causa das decisões de um homem só? E essa é apenas a ponta do iceberg. Prepare-se. Neste vídeo, você vai descobrir como a guerra se transformou em um cerco econômico e como a Rússia pode estar à beira de perder aquilo que mais teme: o controle sobre o seu próprio povo. Sochi, a joia do turismo russo no Mar Negro, transformou-se da noite para o dia em um campo de guerra. E não por acaso. Um antigo depósito de combustível, estrategicamente localizado perto do aeroporto da cidade, e mais importante, a menos de 1 quilômetro de uma das residências de Vladimir Putin, foi atingido por drones ucranianos em uma das ações mais simbólicas da guerra até agora. Veja essas imagens. Colunas de fumaça, explosões em sequência e civis em pânico sendo orientados pela polícia a deixar a costa. O cenário lembra o início de uma evacuação, mas não em Bakhmut, e sim no quintal de Putin. Os sistemas de defesa russos, como o S-300 e até mesmo o sofisticado S-400, foram acionados às pressas, sirenes ecoando por toda a cidade. Um espetáculo de pirotecnia militar para tentar abater os drones. Mas, ironicamente, os mesmos sistemas que Putin alardeia como infalíveis falharam em proteger seu próprio reduto turístico. Resultado? Drones conseguiram atingir o alvo. O velho depósito foi engolido pelas chamas, enquanto a propaganda do Kremlin insistia que todos os drones foram interceptados com sucesso. Ah, claro! E o fogo surgiu por combustão espontânea. E o impacto não foi apenas militar, foi psicológico. Moradores revoltados começaram a questionar por que estão sendo atacados por causa das decisões de um líder que vive protegido em seus palácios. O clima em Sochi já não é de verão, mas de tensão. Putin tentou transformar a cidade em vitrine de estabilidade durante a cúpula dos BRICS. Agora, Sochi virou símbolo de vulnerabilidade. E se nem o litoral luxuoso da Rússia está seguro, o que resta para Moscou? A máquina de guerra de Putin não é alimentada apenas por tanques, mas por barris. Barris de petróleo que, até pouco tempo atrás, navegavam discretamente pelos mares do mundo, sob bandeiras falsas com documentos forjados e transações em paraísos fiscais. Era a chamada Shadow Fleet, a frota fantasma que sustentava o esforço de guerra russo, mesmo com as sanções do Ocidente. Mas agora, essa frota está sendo sistematicamente desmantelada. Cada refinaria destruída, cada trem de combustível sabotado, cada terminal atingido por drones, é um golpe direto na espinha dorsal financeira do Kremlin. A guerra deixou de ser apenas sobre território. Agora é uma batalha pelo caixa russo. Os números não mentem. As exportações de petróleo bruto e derivados da Rússia caíram ao menor nível sazonal dos últimos 5 anos. E não adianta Moscou dizer que está priorizando o consumo interno. A verdade é mais simples. Não conseguem mais exportar como antes. E isso dói onde Putin mais teme, no bolso. Afinal, segundo dados do próprio Ministério das Finanças da Rússia, mais de 30% da receita estatal depende da exportação de petróleo e gás. Sem isso, não há como financiar salários militares, comprar munições ou sustentar aliados internacionais.
Lembre-se, essa mesma frota fantasma que movimentava bilhões em barris é a que pagava por mísseis lançados contra Kiev. Era o petróleo que comprava a guerra. E a Ucrânia entendeu o jogo. Se destruir uma refinaria causa mais estrago do que capturar uma trincheira, então por que não mirar no coração da infraestrutura energética russa? Cada drone que explode um depósito de combustível é uma vírgula a mais no colapso do orçamento de guerra de Putin. Cada estação de trem destruída é uma linha a menos de suprimentos para o fronte. Putin sempre achou que poderia driblar as sanções ocidentais com criatividade e jeitinho. Mas a União Europeia resolveu jogar com uma arma que ele não esperava, a matemática. Sim, desta vez, nada de números fixos ou buracos fáceis de contornar. O novo pacote de sanções da União Europeia trouxe algo muito mais afiado. Um limite de preço flutuante, ajustado automaticamente para ficar 15% abaixo da média de mercado dos últimos 10 dias. Tradução: quanto mais o petróleo subir, mais a União Europeia puxa o tapete por baixo dos pés de Putin. Na prática, isso significa que Moscou não consegue mais prever seus lucros. Acabou aquela zona de conforto de vender por US 70 HARS o barril, enquanto o limite estava congelado em US 60 HARS. Agora, o teto se move junto com o mercado, um verdadeiro labirinto econômico. E não é só teoria. Desde a implementação do novo sistema, a receita energética da Rússia caiu mais de 14% em relação ao ano anterior, só nos primeiros 5 meses de 2025. E não estamos falando de bilhões perdidos por acidente. É um desmanche financeiro programado, frio, silencioso e extremamente eficaz. Claro, Moscou tenta fingir que está tudo bem, fala em autossuficiência, prioridade ao mercado interno e outros eufemismos. Mas o que está acontecendo é simples. Putin está vendendo petróleo com prejuízo só para manter as aparências. E tem mais. Diferente do primeiro teto, que permitia brechas como vender abaixo do valor de mercado e compensar com navios de origem duvidosa, esse novo sistema acompanha a oscilação dos preços globais, tornando quase impossível jogar com as regras. Ironia das ironias, Putin está sendo derrotado por uma fórmula de cálculo. O que não conseguiram fazer com tanques e sanções mal feitas, a União Europeia está conseguindo com um número e 1%. É como dizem, quando a pólvora falha, os algoritmos vencem. Enquanto drones explodem depósitos, refinarias pegam fogo e o caixa do Kremlin evapora, a resposta oficial da Rússia é uma só: está tudo sob controle. Ou, como diria a mídia estatal russa, todos os drones foram interceptados. Nenhum ataque foi bem sucedido. As chamas? É só encenação ocidental. Pois é, segundo o Kremlin, o S-400 é infalível. Só esqueceram de avisar isso aos moradores de Sochi, que assistiram ao céu se iluminar como fogos de artifício. Só que sem festa. Putin parece estar mais preocupado em proteger a narrativa do que proteger o território. E a estratégia é antiga: negar o óbvio, desacreditar as imagens e repetir, com cara séria, que a Rússia está vencendo. Mesmo quando as explosões estão a poucos metros de suas casas de veraneio. Mas o problema é que os russos estão vendo a verdade com os próprios olhos. E quando a versão da TV do Kremlin contradiz o vídeo que o cidadão gravou com o próprio celular, fica difícil manter a ilusão. A consequência? O desespero bateu na porta do Kremlin. Putin já começou a remanejar baterias antiaéreas dos arredores de Moscou para regiões mais sensíveis. E não estamos falando da linha de frente, mas de Sochi, Novorossiysk e até regiões do Cáucaso. O homem que se dizia intocável agora usa o sistema de defesa nacional como cerca elétrica pessoal. E enquanto isso, a propaganda acelera. A nova narrativa é ainda mais absurda. Não estamos em guerra com a Ucrânia. Estamos em guerra com todo o Ocidente. Claro, porque admitir que uma ex-república soviética vem desmontando sozinha a estrutura militar e econômica da Rússia seria humilhante demais. Mas essa inversão de culpa tem um custo.
Cada mentira contada pela TV estatal gera mais dúvida, mais questionamento e mais revolta. E essa revolta, diferente dos drones, Putin ainda não aprendeu a interceptar. Enquanto a União Europeia usa a matemática para estrangular o petróleo russo, os Estados Unidos resolveram usar pressão, geopolítica e com força total. Donald Trump, em discurso recente, não mediu palavras. Se a China e a Índia continuarem comprando petróleo russo, vão enfrentar sanções secundárias. Isso mesmo. A retórica mudou de advertência para ameaça, e o prazo de 50 dias prometido pelos diplomatas americanos pode ser encurtado a qualquer momento. E não é só discurso. Segundo o próprio Departamento de Estado, as negociações comerciais com a China agora incluem um item específico: parar de comprar petróleo, sancionado da Rússia e do Irã. Se Pequim ceder, mesmo que parcialmente, Putin perde os dois maiores compradores que ainda restam. Você consegue imaginar o impacto? Uma redução de 30% a 40% na demanda por petróleo russo representaria centenas de bilhões de dólares em perdas anuais. O que já está ruim ficaria terminal, mas os americanos não pararam por aí. Em menos de 24 horas, o governo Trump aprovou 4 novos pacotes de ajuda militar à Ucrânia, totalizando 650 milhões de dólares. O envio inclui sistemas de defesa aérea Hawk, veículos de combate Bradley, caminhões, peças, reparos e treinamento. E não se trata apenas de ajuda técnica, é uma reconfiguração completa da capacidade militar ucraniana. Segundo o general Ben Hodges, o segredo da defesa é destruir o ataque na fonte. Ou seja, ao invés de tentar interceptar 100 drones, é mais eficiente explodir a fábrica que os produz. Essa filosofia agora orienta a ajuda americana: armas de longo alcance, precisão cirúrgica e impacto estratégico. Tudo para reduzir a capacidade ofensiva russa sem que a OTAN precise colocar um pé no campo de batalha. Putin achou que o Ocidente estava dividido, hesitante, paralisado, mas agora vê um cerco se fechando por todos os lados: político, econômico e militar. Olhe para essas imagens na tela. Você está vendo explosões, chamas, soldados tentando conter o avanço ucraniano. Putin continua encenando o mesmo roteiro de sempre: discursos na TV estatal, declarações de guerra contra o Ocidente, juras de vitória. Agora pare um instante e pense: você lembra da queda da União Soviética em 1991? Uma superpotência que parecia inabalável, de repente colapsou sem um único tiro disparado em Moscou. Não foi uma invasão, foi a falência da propaganda. O povo cansou, a economia ruiu. Parece familiar? E se eu te dissesse que o Kremlin está vivendo um déjà vu? As defesas falham, as exportações derretem, as reservas do Banco Central russo já foram congeladas em mais de os 300 bilhões por sanções. O que sobra? Um povo exausto, forçado a sustentar uma guerra que nem sabe explicar, mas sente no preço do pão, no salário que não chega, nas mortes que não param. Você já parou para pensar como seria viver assim? Imagine acordar com medo de uma convocação militar, ver o filho sendo enviado para a linha de frente, enquanto políticos vivem em palácios com caviar e vista para o Mar Negro. Você aceitaria isso? Camaradas, não estamos mais em guerra com a Ucrânia. Estamos em guerra com todos vocês. Ou melhor, vocês é que estão em guerra conosco. Essa frase já foi dita antes. Enquanto isso, a Ucrânia vai além da resistência. Ela responde com estratégia, inteligência e drones que não apenas explodem alvos, eles destroem narrativas. E agora, com a ajuda internacional e armas de precisão, Kiev não atira para ferir. Atira para quebrar a espinha dorsal de um império. E talvez o mais perigoso para Putin não sejam os mísseis ucranianos, mas o silêncio. O silêncio do povo. O silêncio da economia. O silêncio dos aliados que começam um por um a virar as costas. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal.
Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima